Fala galera do Nuvens de Valores, terça, 14 de novembro de 2023, véspera de feriado. Nesse vídeo vamos estudar IFCM3 gráfico semanal. Antes de começarmos os estudos da semana, já adianto que o gráfico está em um momento muito importante aqui no nosso gráfico semanal, de acordo com os nossos indicadores. No entanto, sempre ressalto, não é recomendação de compra ou venda, são apenas estudos gráficos. Na semana passada, a IFCM3 divulgou seus resultados, então antes de começar os estudos dos gráficos, vamos passar rapidamente de uma notícia acerca da divulgação dos resultados. Trazendo um pouco da repercussão dos resultados da IFCM3 para o nosso canal, tem uma matéria bem interessante na InfoMoney. Sempre que trago uma matéria no nosso canal, deixo na descrição do vídeo e nos comentários. Então, Infracommerce teve um prejuízo ajustado de 22,6 milhões de reais, queda de 41,3%, receita líquida, avanço de 35,2%, ficou na casa dos 290 milhões de reais. Trazendo apenas um trecho da matéria para destacar aqui para o nosso canal, a companhia tem um projeto chamado Break-Even, que reúne iniciativas de redução de custos e investimentos em ganhos de produtividade. O objetivo é gerar uma economia entre 140 a 176 milhões de reais anualizados. Demonstra aqui, então, a preocupação da IFCM3 em reduzir seus custos. Outro dado bem interessante nessa matéria da InfoMoney é referente ao nosso EBITDA. Segundo a matéria da InfoMoney, houve um crescimento de 164,4% do EBITDA da companhia. Ajustado foi de 65 milhões de reais no terceiro trimestre de 2023, em relação ao terceiro trimestre de 2022, então teve esse crescimento de 164,4%. Oriento vocês a lerem a matéria na íntegra. É interessante ler a matéria porque tem mais dados que eu não vou trazer aqui no nosso canal, mas claro, sempre é importante ler o documento oficial da divulgação de resultados da empresa também, para vocês ficarem antenados com os dados na fonte primária, ou seja, no documento da própria empresa. Mas vamos continuar aqui agora o nosso vídeo com os nossos gráficos, nossos estudos para vocês. IFCM3, nessa semana até o momento, hoje, terça-feira, dia 14, estamos no nosso gráfico semanal até o momento que temos fechamento no R$ 1,75 e um acumulado de alta de 8,02%. Ou seja, primeira semana após a divulgação de resultados, até o momento vem com um candle positivo, um candle verde aqui no nosso gráfico semanal. Pode ser uma semana muito importante em IFCM3. Por quê? Vamos trazer aqui o motivo de a gente ficar aqui atento ao nosso gráfico. A gente gosta de estudar o gráfico em relação às nuvens Shimoku e todas as médias. Claro, a gente continua com uma nuvem futura vermelha no nosso gráfico semanal, preço ainda abaixo das nuvens, ou seja, pensando mais em longo prazo, considerando as nuvens Shimoku em longo prazo aqui do nosso semanal, ainda permanece com um viés, uma tendência mais baixista. Mas olha só, que interessante essa semana. Pode ser a primeira semana desde que a gente tem a série histórica aqui do ativo com um fechamento acima das três médias mais curtas aqui do nosso canal. As duas médias do Shimoku verde-limão é a de 9, a nossa média vinho é a de 26 e a nossa vermelha é a nossa exponencial de 21. Desde que a gente começou a ter as nossas três médias aqui no nosso gráfico, a partir de 25 de outubro de 2021, em nenhum momento o nosso gráfico semanal fechou acima dessas três médias. Então a gente poderia considerar um caráter mais baixista. Olha só, zigue-zague claro descendente. Em um momento a gente ficou com um viés altista, pelo menos pelo nosso gráfico semanal. A gente trouxe para vocês uma hipótese de um viés até mais lateral quando a gente começou a fechar acima da média lenta de Shimoku, média vinho e exponencial de 21. Olha só esse movimento de agosto de 2023, 3 semanas que a gente fechou acima da média vinho. No entanto, na semana de 4 de setembro, voltamos a fechar abaixo da média vinho, abaixo de todas as médias, ou seja, recuperou uma ideia de um movimento mais baixista segundo as nossas médias, sem considerar os demais indicadores, apenas trazendo primeiramente as nossas médias aqui para vocês. Então, no entanto, essa semana pode ser a primeira que o ativo consegue fechar acima dessas três médias. Não significa que é para comprar ou vender, apenas estamos dividindo os estudos para vocês. A gente gosta de ver quando ele começa pelo menos a ganhar essas três médias aqui no nosso canal. Então vamos trazer a nossa média lenta do Shimoku. Até o momento está no R$ 1,70. Então a gente gostaria de ver a semana de IFCM3 com fechamento acima do R$ 1,70. É o ponto interessante
para essa semana. A nossa exponencial de 21 até o momento vem do R$ 1,61, R$ 1,61,4. Então vamos considerar o fechamento acima do R$ 1,62 para fechar acima da vermelha, que é a exponencial de 21, e a nossa média rápido aqui na região do R$ 1,46,5, R$ 1,47. Então, a gente gostaria de ver na sexta fechamento pelo menos acima do R$ 1,70. A gente já vê também a nossa Chico Span, a nossa linha azul de atraso do Shimoku já cortou. Essa linha azul é o próprio preço plotado no passado, ela já cortou o preço, ou seja, já temos uma ideia de, quem sabe, um momento mais comprador, pelo menos por essa linha. A gente gosta sempre de estar a favor dessa linha. Então, caso, trazendo um exemplo, alguém esteja vendido pelo Shimoku, poderia fazer sentido realizar o seu lucro, já que a gente poderia estar no momento de recuperação do momento comprador. Claro, é recuperar um momento comprador em uma tendência baixista, mas poderia ser um momento interessante talvez de realizar o seu lucro. Então vamos ficar muito atento em FCM3, a gente gostaria de ver o ativo com fechamento acima do R$ 1,70, pode ser um fechamento interessante para o ativo. Então a gente pode ficar, quem sabe, com uma expectativa dele buscar as nossas duas médias pretas, as nossas médias de 50, a nossa zona de 50 que a gente chama aqui no nosso canal. Então R$ 1,70 é o que a gente gostaria de ver na sexta-feira de FCM3. Trazendo os demais indicadores, vamos começar aqui pelo nosso IFR. Nosso IFR também em um momento interessante. Olha só, até o momento ele está no nível de 51, acima do nível de 50 que a gente gosta de ver. O ativo não fecha acima do nível de 50 desde a semana de 10 de janeiro de 2022. Começou a perder o nível de 50 e nunca mais retomou. A gente gosta de trabalhar o IFR de uma maneira bem simples, o nível de 50 aqui no nosso gráfico semanal. A gente gosta de ver fechamento pelo menos acima do nível de 50, fica mais interessante, quem sabe, acima pelo menos do nível de 60. Mas o mínimo do mínimo é o nível de 50 que a gente gosta de ver aqui no nosso canal. E para encerrar também vamos ver aqui como está o nosso DMI, que a gente sempre traz para vocês. A gente gosta de ver o que? O verde acima do vermelho. O nosso DMI verde já está acima do vermelho desde a semana de 6 de novembro em FCM3, bacana. Então a gente pode ter um DMI positivo acima do negativo, um IFR acima do nível de 50, bacana. Ficarei na expectativa do fechamento acima do R$ 1,70 para fechar acima de todas as médias. A única condição que ainda não está muito favorável, claro, deixando sempre bem claro aqui para vocês, ainda estamos abaixo das nuvens e abaixo das médias de 50, então ainda exige ainda um pouco de atenção com essas médias. Mas, olha só, nosso ADX é abaixo do nível de 15, ou seja, o ADX também abaixo dos dois DMIs, poderia indicar também um movimento mais lateral aqui, segundo o nosso ADX. A gente gosta de ver quando ele começa a apontar para cima, ganhar um nível de 15, 20, 25 para indicar força no movimento. Então, apenas houve um cruzamento de DMI bacana, mas nosso ADX ainda no nível muito fraco, ou seja, o movimento ainda estaria sem força. Vamos observar como vai fechar a semana para a gente trazer o fechamento da semana e atualizar esses indicadores para vocês. Mas até o momento, uma semana interessante em IFCM3. Para quem gostou do nosso vídeo, deixe seu like para ajudar o nosso canal, para a gente continuar motivado. Se inscrevam. Para quem quiser também, pode deixar seu comentário acerca dos resultados da empresa. Vocês gostaram do resultado da FCM3? Qual a expectativa para esse final de ano e também para 2024, para quem pensa mais no longo prazo. Operem e invistam sempre com responsabilidade. Forte abraço e bons investimentos.